Olá, sábios benditos! No capítulo de hoje e nos próximos 6 capítulos, nós vamos ver a ênfase no contraste existente entre a vida correta e a vida ímpia. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. Provérbios 10 inicia uma nova seção do livro. Em certo sentido, os primeiros 9 capítulos foram uma introdução, enfatizando a necessidade e a importância da sabedoria. Pode-se dizer que a coleção dos Provérbios de Salomão, propriamente dita, começa aqui, com uma série de ditos de sabedoria de 2 frases em um único versículo. Muitos dos provérbios se baseiam no princípio do contraste, e este capítulo é um exemplo disso. O capítulo começa contrastando o filho sábio, que traz alegria ao seu pai, com o filho tolo, que é a tristeza da sua mãe. Quem adquire riquezas materiais de forma desonesta, com o tempo descobrirá que não obteve nenhum proveito nisso. E de que adianta toda riqueza se perder a sua alma? Mas ser justo diante de Deus traz um benefício que o dinheiro não pode comprar. Os versículos 3 a 5 discutem sobre a diligência e a preguiça. Espera-se de um homem bom que ele trabalhe, e então Deus o fará prosperar a sua obra e ele terá abundância e prosperidade. A preguiça é um pecado sério, além de um defeito moral. As bênçãos estão sobre a cabeça dos justos, pois Deus prometeu abençoar os obedientes e amaldiçoar os desobedientes. Em Hebreus 11, temos bons exemplos de homens e mulheres justos. Foram heróis da fé, reconhecidos até nos nossos dias. Já os ímpios, se forem lembrados, será como uma coisa fedorenta e podre. Todos nós podemos escolher se seremos lembrados com elogios ou se seremos lembrados com uma vergonha. A sabedoria dá humildade para o homem bom ser instruído nos mandamentos de Deus e por aqueles que possuem autoridade legítima. Mas o tolo fala demais, só fala tolices e acabará arruinado. O homem ou a mulher que anda em integridade não sofre a ansiedade e o medo de ter o seu pecado descoberto, como é o caso de quem vive uma vida tortuosa. A ideia de piscadelas no versículo 10 é de alguém astucioso que secretamente planeja maldades contra os outros, e o tolo que fala demais acabará arruinado. Um homem justo fala palavras que trazem ânimo e vida abundante em todas as áreas da vida daqueles que o ouvem, mas o homem ímpio causa danos e mágoa com suas palavras. Onde há constantes conflitos e controvérsias, ali há evidências de ódio. De fato, o ódio traz problemas, mas o amor cura. O sentido de ocultar, usado aqui, não é no sentido de esconder algo maliciosamente, mas no sentido de perdoar. O amor derrama água sobre a chama, e não óleo. Quando uma pessoa tem sabedoria, isso será claramente percebido através da sua fala. Como Jesus disse, do que há em abundância no coração, fala a boca. Já quem não tem juízo será corrigido pela vara divina, para que se arrependa e busque sabedoria. Pessoas sábias acumulam conhecimento. Isso pode ser feito de várias maneiras: leituras, memorização, anotações, uso de tecnologias e várias outras formas. Mas o homem tolo rejeita o conhecimento, diz muitas tolices e está perto da destruição. No versículo 15, vemos que a riqueza dá ao homem rico uma medida de proteção e provisão neste mundo. Mas a pobreza arrasta o homem para baixo, deixando-o sem defesa alguma e em grande desvantagem. É uma pressão contínua que às vezes o leva à ruína. Mas, assim como a riqueza pode tornar-se uma maldição, a pobreza também pode ser transformada em prosperidade pelo Senhor, o dono do ouro e da prata. Para o homem justo, o trabalho leva à vida, pois ele entende que seu chamado é para colaborar com o Senhor. Já o pecador trabalha para comer, beber e aprimorar sua vida pecaminosa. Esse é o conceito de prosperidade para os ímpios.
A sabedoria e a instrução não devem apenas ser adquiridas, elas também devem ser guardadas, pois é justamente por guardá-las no coração que a pessoa se mantém no caminho da vida, e aquele que rejeitar a instrução será sempre levado ao erro. Os versículos 18 a 21 falam sobre alguns aspectos do uso da fala, tanto dos insensatos quanto dos justos. Os insensatos abusam da linguagem com seus lábios falsos, que falam demais e que acabam fazendo muito mal aos que lhes dão ouvidos. Por outro lado, os lábios do justo proferem palavras cheias de bondade e benefício, com valiosas instruções para a aplicação em uma vida justa e abençoada. O que temos no versículo 22 é uma bênção maior sobre uma bênção menor. Receber riquezas de Deus é ser abençoado. Ter riquezas sem tristezas ou dores é uma bênção ainda maior. O tolo considera a prática do mal como um entretenimento. Literalmente, é como uma brincadeira de criança. Já o homem de entendimento encontra sua diversão na sabedoria, isto é, ele obtém na sabedoria a mesma satisfação que um tolo obtém na maldade. O ímpio e o justo receberão suas respectivas recompensas por causa do curso de suas vidas. A ideia dessa linha métrica é que o ímpio tem medo de certos resultados por causa dos males que ele pratica. O homem bom também tem noção do que está por vir, mas se mantém cheio de otimismo e esperança, porque sabe que seu desejo será concedido, pois está fundamentado em Deus. A ideia da fumaça e do vinagre é a da expectativa frustrada. A pessoa que esperava vinho doce recebeu vinagre azedo. A pessoa que esperava o fogo para preparar a refeição recebeu fumaça e ardência nos olhos. Da mesma forma, quem manda um preguiçoso fazer um trabalho ficará muito frustrado com a sua displicência. A experiência pode se tornar uma provação confusa e desagradável. Aquele que teme e honra a Deus desfrutará da bênção de uma vida mais longa e cheia de momentos de alegria. Mas os ímpios que cultivam seus hábitos pecaminosos terão seus desejos e expectativas frustrados, porque seus dias serão abreviados. E isso era um verdadeiro terror para os israelitas. O caminho do Senhor é uma forte proteção para o homem bom, pois nenhum dano poderá vir sobre ele enquanto estiver seguindo por esse caminho. Os ímpios, no entanto, serão destruídos pelos próprios pecados. A ideia do versículo 30 é a mesma do versículo 25. O homem bom não poderá ser abalado, pois se encontra no inabalável pacto da graça, na rocha dos séculos, que é o Senhor. Mas os ímpios, infelizmente, não encontrarão alicerce em nenhum lugar desta terra. O coração de uma pessoa é muitas vezes revelado pelas suas palavras. Isso é logo notado quando os ímpios falam. Eles têm talento para falar o que é tortuoso ou perverso. O uso da frase "a língua da perversidade será arrancada" provavelmente se refere à punição de cortar a língua por blasfêmia, discursos traiçoeiros, palavras profanas ou algo parecido. Mas os justos têm senso de discernimento no que dizem. Eles são conhecidos pela sabedoria e pelas palavras agradáveis com que falam, palavras que agradam a Deus e aos homens, pois se trata de uma linguagem graciosa e benéfica, agradável e muito proveitosa. E amanhã vamos para mais um capítulo onde veremos o contraste existente entre a vida que agrada ao Senhor e a vida que desagrada e entristece ao Senhor com suas devidas recompensas. É amanhã aqui no canal Bendito. Não perca! Até lá!